Paz do Senhor, meus amores, boa noite, gente. Já começou nossos ensaios. Hoje vai ser a primeira noite e hoje o tempo tá chuvoso. Eu tô aqui no meu lookinho, já de ensaio para nossa festa, nosso círculo de oração, meus amores. Olha só. Essa jaqueta eu comprei no bazar da nossa igreja. Essa saia eu comprei para nossa festa do ano retrasado. Eu tirei ela pra mim. Acho que foi na festa. Foi que eu comprei umas roupas pra cá pra me vender na mercearia e tirei pra mim. E essa blusinha aqui do Adorai é deste ano. Aí eu tô neste lookinho de hoje. Vocês sempre vão me ver nessa jaqueta, porque aqui já tá chuvoso. Tô achando que já entrou até o inverno. Então, beijo, meus amores, com todos com Deus. Tchau. A Mel, como sempre, aqui no meu pé. Amém? Então vamos começar o vídeo primeiro. Só não vem cá aqui na frente. Tem coisas. Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos, tudo bom? Gente, eu tô aqui na minha cozinha. Ó, a vasilhinha. Eu coloco aqui dentro banana que eu comprei pra mercearia. Então, quando elas vão querendo, já que tá bem madurinha, pretinha, que a casca tá, que as pessoas acham que tá estragada, eu pego elas, coloco nas vasilhas e vou fazendo minhas panquequinhas. Então, eu vou fazer uma panqueca. Já coloquei um ovo. Aí tá tudo limpo, já tá aparecendo essa época aqui na minha cidade, aparece sempre mosca. Qualquer chuvinha aparece, dá raiva. Meu fogão tá um pouco assim com poeirinha. Tá uma poeirinha assim não, É que eu faço tapioca, aí suja um pouquinho. Eu coloco um fiozinho de óleo.
Ontem começou nossos ensaios da nossa festa. Gente, mas os louvores são lindos, meu Deus. Maravilhosos. Tinha pouca mulher, por causa que assim, a gente reúne todas as congregações, né? Aí era para ser na sede, mas sempre quando tem algum evento, alguma coisa assim na sede, o pastor sempre dá ordem, né? Para fazer na congregação. No caso, essa congregação mais um pouco lá perto do centro. Fica melhor para todo mundo ir para lá, entendeu? Não, na central. Agora, quando não tem alguma programação na central, aí os nossos ensaios são na central. Aí ontem foi lá, foi o primeiro ensaio. O tempo tava chuvoso, ontem frio. A Tata em casa, agarradinha nos lençóis, com o maridão, quem tem. Com a esposa, quem tem. Eita benção. Os filhotes, bênção do Senhor. Aí a gente foi pra lá, foi ontem eu, a irmã Francisca, que é a minha líder do círculo de oração, e a irmã Maria, que é a que limpa a igreja, né? Aí nós duas trabalhamos junto, que é a parte do café no círculo na escola bíblica pela manhã. Gente do céu, mas tinham um pouquinho de irmãs, assim, nem mais e nem menos, né? Tava razoávelzinho de irmãs. A gente tava muito frio mesmo. Foi o primeiro dia, mas os louvores, meu Deus, toca na alma da gente. A gente sai de lá, meu Deus, tem um louvor lindo que eu amei. Muito bonito ele, ó, lindo. Aliás, os dois são lindos, né? Até aquele louvor que a gente vai cantar. Gente do céu, tava no culto, no ensaio ontem, já deu branco aquele louvor. É Gideão. O outro não sei. Mas ele é bonito também, quando eu lembrar que eu falo aqui pra vocês. Mas foi bom demais os hinos. Ontem a minha amiga até me convidou para mim, veio uns irmãos da congregação cristã de fora, e eles sempre passam assim nas regiões, né? E ela me convidou para mim ir. Aí ontem eu ia fazer caminhada com a irmã, eu achava que os ensaios iam ser para a próxima semana. Mas aí a irmã, a minha líder, né, ligou para minha irmã Francesca, e ligou, hoje tem ensaio. Vamos lá. Falei, opa, estamos indo. Adorar o nosso bom Jesus, né? Porque ele merece. Coraçãozinho para Jesus e para todos vocês, gente. Ai, mas os hinos são lindos. A nossa festa, quando se aproxima aqui na nossa cidade. Meu Deus, é bênção do Senhor. São 3 dias de festa, mas para a glória do Senhor é vitória. Pensa. Povo assembleano é pentecostal. Eu amo, gente. Eu amo a minha igreja, Assembleia de Deus. Eu amo de paixão. Ah, tem pessoas trabalhosas lá dentro? Tem. Uma vez eu fui evangelizar um rapaz, aí ele disse assim pra mim, que ele estava melhor no mundo do que dentro da casa do Senhor. Eu falei pra ele assim, olha, ainda com essas pessoas cheias de defeito, mas é melhor estar com Jesus, dentro da casa dele obedecendo, porque você não vai prestar conta dele, eu não vou prestar conta. Cada qual por si diante do Senhor naquele grande dia. Então, se você quer se espelhar em alguém, se espelhe em Jesus Cristo, porque Ele sim é santo, Ele sim é fiel, Ele sim é amigo. Não olhe para ninguém não, porque todos que estão lá dentro estão doentes, como você, como eu. E todo dia nós estamos uma dose da palavra de Deus, ensinando nós cada dia a tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor nas nossas vidas e andar certinho no caminho do Senhor. E se você aceitar Jesus, mostre que você vai ser diferente, não igual a Ele. Porque o povo de Deus tem nos 4 cantos da terra que serve a Jesus Cristo e obedece. E Jesus, quando vir descer a terra, Ele vai levar os escolhidos dele que tem nos 4 cantos. Que Deus não está preocupado com quantidade, mas qualidade. Falei para ele ficou me olhando. Ai, gente, eu falo mesmo do amor de Jesus para todo mundo. Porque nós só tem 2 caminhos, ou é com Deus ou é sem Deus. A escolha é nossa. Não tem arrudeio, a palavra de Deus não dá arrudeio para nós. Ou é com Jesus ou é sem Jesus, né? Então,
Chorar ainda, eu sempre digo, chorar com Jesus ainda é melhor. Chorar com Jesus não tem preço. Ontem mesmo, quando eu cheguei do ensaio, antes de eu fazer o meu skincare, que eu já boto bem do ladinho da minha cama, né? Da minha cama, que é pra mim já passar no meu rostinho. Aí eu primeiro vim falar com Jesus. Chorei. Mas eu desabafei ali. Desabafei nos pés da minha cama, diante do Senhor Jesus. Depois lavei o rosto, passei o skincare. Pronto. E dormi, ó, lindíssima. Com o rostinho lindo para Jesus. Que as lutas são grandes, a dificuldade é grande, mas a gente não pode desistir, gente. A gente for olhar, tem cada pessoa com luta que você fica de... O marido é morto, o filho é morto, a filha é morta. Gente, a luta é grande para todos nós. Grande. Tá desempregado, tá enfermo, tá... Chegou gente, depois eu converso. Olá, gente. Olha só, minha panquequinha ficou um pouco pretinha. O irmão chegou, eu fui atender ele. Aqui é um ovo só. E como eu não fui lá no centro, eu tô fazendo ela com aveia de mercado. Mas eu gosto de fazer mesmo com aveia mesmo, sem ser do mercado. Sem ser orgânica, que é o nome. É uma delícia, docinha. Quanto mais a banana tá docinha, pretinha, mais ela fica doce. Delícia. Aqui é banana, ovo e aveia. Eu cozinhei o cuscuz, ainda pode estar ali atrás. Olha lá, ó. O cuscuz. Eu fiz ontem. Eu faço uma xícara, eu faço medidinha pra mim, né? Aí eu como eu. Aí uma merenda da tarde. Aí ontem eu comi batata doce. Eu fui atender o irmão. Quase queima. Delícia. Isso mesmo. Pouco não queimou. Minha comida também já tá pronta. É carne moída com macarrão. Eu acho que amanhã eu vou fazer macarronada. De sardinha, tô gostoso, né? Doce, gente, ó. Aqui não tem um pingo de açúcar. Gente, eu tô apanhando assim porque parece umas bichinhas no ar, sabe? Mosca. E tá tudo limpo aqui em casa. É porque dá chuvarada. E tem época assim que dá mais.
Gente, acredita? Eu aqui, minha mente tava longe, meu Deus. É, gente. A vida da gente dá muitas voltas. Como eu tava pensando, ó. Fugiu, sabe? Meu Deus, minha mente foi longe, gente. A vida da gente dá tantas voltas. Eu já não sei mais como é que a gente tem que agir. Assim, vem na minha mente agora. Se a gente briga com o marido, que ele tá aprontando, você pode brigar ou não pode brigar? Ou deixa ele aprontar? Porque se a gente chama a atenção da pessoa, porque a pessoa tá fazendo algo de errado, aí a pessoa vai e nos abandona, vai embora. Muitas pessoas não sabem como é que é o convívio do ser humano, aí acham que a gente é errada. Sabia? Infelizmente. Mas casamento, gente, é uma dádiva de Deus. Muito. Muito, muito mesmo. E quanta gente se preocupa com nossos esposos, alguma coisa que estão fazendo que não tá certo, não tem como a gente não chamar atenção, né? Aí muitas das vezes, se a pessoa tiver a mente fraca, a pessoa até se culpa, sabia? Até se culpa. Mas a gente tem que entender que as pessoas, eles nunca olham pra gente com... Não são todos. Muitas pessoas entendem. Eu, particularmente aqui, eu entendo. Pra pessoa não virar a cabeça, gente, tem que estar ligada no céu. E tirar todas as coisinhas que vêm aqui na nossa mente. Porque senão você não resiste. Porque não é fácil, gente. Você ser traída, você respeitar, você lutar, tá junto, lado a lado do marido. Muitas das vezes você deixou de viver tantas coisas, né? Pra estar ao lado do esposo e ele não valorizar a gente. Minha gente, isso não é fácil não, viu? Só quem sabe é quem tá com o sapatinho no pé. Não é fácil você ficar abrindo mão de tantas coisas pra você viver uma vida junto com uma família e do nada assim, tudo desabar. Não é fácil não. Mas a gente tem que confiar no Senhor Jesus. A gente tem que viver a nossa vida. Viver a nossa vida, lutar todos os dias, porque não é fácil, é um gigante todos os dias que a gente mata para sobreviver. A gente luta todos os dias contra o gigante. Não é fácil, gente. Não é fácil. E muitas das vezes a gente para a nossa vida. E quando o homem quer trair a gente, ele não pensa duas vezes de abandonar a gente. A gente é que fica morrendo por ele. Morrendo, no meu caso. Uma vez uma pessoa chegou pra mim e disse assim: por que você não vai atrás dele? Gente, eu fiquei pensando: o que é que Deus não pode fazer nessa terra? Será que Deus não poderia tocar no coração dele e mandar ele vir pra cá? Poderia. Mas Deus sabia do íntimo do coração dele que ele não queria aquilo.
voltar pra casa, que lá onde ele tava bom. Eu pensei muitas das vezes, eu chorei muito, sofri muito, gemi muito. Mas eu botei assim na minha cabeça assim, Senhor, eu tô indo, se eu for, aliás, eu vou passar na tua frente. Porque, gente, todos os dias eu e você tem um livre-arbítrio de que quer. A pessoa errou. 2 anos e 3 meses eu chorando. Será que não bateu a saudade de casa? Com 1 ano, não, vou pra minha casa, tenho uma esposa, tenho um filho, tenho uma família. Não, gente. Não se culpe por alguém que foi embora. E se a gente briga, é porque a gente quer o bem. E olha que eu não era uma mulher briguenta, viu? Eu não era. Nunca fui uma mulher assim, alterada, assim, sabe? Mas eu tenho 3 irmãs. Elas são bem diferentes de eu. Eu fico me perguntando, meu Deus. Se a gente briga, vai embora. Se não briga, vai embora. Não. Tem que confiar mesmo é só no Senhor. Porque se for e voltar, é sinal de que sentir saudade. Não fique se culpando aí não, meu bem. Eu fiquei uma vez assim, um bocado de dia. Porque a pessoa falou pra mim porque quando eu fui atrás dele. Talvez se eu tivesse ido, tinha mudado o quadro da minha vida. Hoje eu não tava assim, vivendo assim, sozinha. Mas eu me perguntei, o que é que nosso Deus, o Deus de Israel, Todo-Poderoso, leão da tribo de Judá, será que eu não podia tocar no coração dele mais de ano fora? Não, não queria voltar mais não. Com 1 ano, gente, acho que já dá pra pessoa pensar. Se realmente vale a pena abandonar a família. Mas não voltou não. Eu fiquei assim, fiquei um dia triste, chorando, muito emocionada, bateu meu... Aí eu conversando com uma irmã assim, irmã, mulher, pense assim não. Aí ela tem as palavras mais duras, ela diz mesmo o verbo bem claro. Larga de ser besta, mulher. Mas a nossa vida dá volta, gente, ó. Outra hora quem disse que eu comia, só chorava, me alimentava, perguntando por quê, tudo isso. Hoje, graças a Deus, eu queria ele, queria, muito mesmo, de verdade. Gente, minha mente, acredito, 1 segundo que eu fiquei, que nem eu tava achando que eu tava falando com vocês, acredita? Minha mente foi longe, meu Deus. Mas hoje eu como. Hoje eu tenho o prazer de sentar nessa mesa. Essa mesa, por esses tempos que eu fiz, que eu tô sentando. Tipo assim, quase assim não tinha prazer, sabe assim? Alegria, sim. Mas parece que faltava algo. Não se diminui. Não se desvalorize. Se ama, se valoriza. E quem perdeu é quem foi. Quem fica sofre, sim, chora, lamenta, não entende os fatos, ponto. Mas com o tempo Deus vai fazendo entender muita coisa na nossa vida. E ainda que você não entenda, eu botei isso no meu coração, conversando com a irmã, eu digo, irmã, ainda que eu não entenda o propósito de Deus, eu quero seguir conforme Jesus quer pra mim, porque o que eu sinto e sei o que Deus quer pra mim é melhor. Porque a Bíblia não mente, Deus sempre quer o melhor pro seu povo. E se um dia Deus me presentear com o esposo novamente, amém, se não, tem paz. Porque, gente, casamento é pro resto da vida. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, mas ela tola destrói. É verdade. Mas tem muitas delas que não é questão de ser tola. A questão é que já está ultrapassado o limite de todas as áreas, de todos os baldes, todas as bacias, todos os copos, entendeu?
encheu que só o sangue do cordeiro. Não dá mais. Tem hora que você tem que dar uma de Maria Sombrásica pra ver se o negócio melhora. Porque pior já tá, né? Ai, gente, é difícil, mas lute sempre pela sua casa. E se for embora, se ame, se cuide, se valorize. Ame seus filhos. Ame ele também. Mas assim, se ele quiser voltar, um dia ele volta. Agora já espera bastante, já a escolha é sua. Eu esperei 2 anos e quase 3 meses. Eu esperei. Mas o Senhor Jesus não trouxe. Mas o conselho que eu dou hoje, ore a Deus. Ore, peça, chore. Porque o Senhor dá direção para tudo. Sobre o meu casamento, Jesus já vinha falando comigo. Mas às vezes a gente tá tão assim, ligado na prova, a gente não consegue assimilar as coisas. E quando eu ia ler a minha Bíblia, o Senhor foi o período que eu mais li minha Bíblia. Esse período. E Jesus falava assim, a palavra dele, pela dureza do coração do homem, tarará, 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 tarará. Eu fiquei com raiva. Digo, meu Deus, será que o Senhor vai me tirar meu esposo de mim para dar para aquela mulher? Mas hoje eu entendo que Deus já vinha me preparando, que Deus ia tirar ele de mim. E eu estava tão focado na prova que eu não assimilava as coisas. 30 dias Deus falando comigo. Quando eu falei pro Senhor que eu não, que assim, que agora era Ele que decidia, que eu não sabia mais o que pedir, o que falar para Ele. E Ele já sabia de tudo. Ele já sabia o que eu queria, então eu deixava nas mãos dele, Ele quer decidir agora. E eu passei 30 dias só chorando. Quando eu ia orar, não tinha mais palavra mais, porque tudo Deus já sabia que eu queria. Eu só chorava. Chorava, 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 chorava. Eu não entendo assim muita coisa, né? Que hora que eu fico me perguntando. Porque foi numa campanha de madrugada, eu passei a andar com a minha irmã, eu recebi uma profecia. Mulher de Deus, é o que me agrada a minha alma. Mulher de Deus, o teu Deus vai fazer um grande reboliço. Vai fazer um grande reboliço dentro da tua casa. Vai pôr tudo no seu devido lugar. Estranho, né? Mas aconteceu comigo, gente. Aí eu vim intrigada de lá. Tem hora que eu fico assim, pensativa, sabe? Falei, Senhor, eu tinha um filho dentro de casa. Eu tinha um marido dentro de casa. Deus tirou meu marido. Afastou também meu filho de perto de mim. E hoje me encontrei uma cachorra. Aí eu olho assim. Tem hora que bate desânimo, gente. Não adianta eu dizer que não, porque se eu disser isso eu estarei mentindo. Mas aí eu me conforto. Por quê? Porque Deus tem cuidado de mim. Não tem me deixado sozinho. Não tem faltado nada. Luta, não vou dizer que não tem luta. Mas não tem faltado. Eu como do bom e do melhor. Até mais do que eu estava junto com minha esposa. Vai entender, né? Do bom e do melhor. Roupa, sapato, tudo eu compro pra mim. Do bom e do melhor. Claro, eu não sou gastadeira, né? Mas sempre procuro comprar coisas boas pra mim. Fiz uma casa, sem meu esposo tá aqui dentro. Construí essa casa. Essa aqui é a parte do mercado, porque a outra já tinha. A outra, quando eu vim, que eu trabalhei 10 anos com perfume lá de baixo, eu vim pra cá. Aí tem hora que eu paro assim pra pensar, tem hora assim que me dá assim... Agora mesmo, assim, que eu fiquei assim, eu entendi, do nada, assim, parece que fugiu minha mente.
E hoje eu estou aqui, gente. Sem entender muita coisa, mas eu creio que Deus está no controle, Ele que está me direcionando e vai dar tudo certo. Não se culpe por nada. Levante-se, se ame, se valorize, se cuide, coma bem, cuide dos seus filhos, os que ficaram. Mostre amor por eles, independente de qualquer situação que você passa. Valorize as pessoas que Deus deixa perto de você. Muitas vezes Deus tira muita gente. Deus mesmo, de mim mesmo, da minha igreja, era contado no dedo das irmãs que vieram me visitar. No dedo. Era contado. Mas também não quero dizer que elas não oraram por mim. E se elas não oraram, naquele grande dia vai ser entre elas e Deus. Porque quando você vê o irmão seu passando por luto, que você não dobra um joelho por ele, não sei não. E graças a Deus que eu tô aqui. Pra glória de Deus, ó. Achei que eu não ia passar. Lutando também com essa aposentadoria pra sair. Agora 4 anos, vai fazer agora esse mês que o senhor morreu. E essa aposentadoria, nada de sair. Nada, 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 nada. Mas o Senhor tá no controle, Ele não perde batalha. E é assim. Sei que eu tô comendo, jantando, só não jantando, quando eu janto de noite, né? Só na casa da minha amiga, Ivanete. Mas eu janto, aliás, merendo, quando eu janto, né, aqui em casa. E tô vivendo. Uma das vezes sem entender muita coisa, né? Mas se não dá para entender, então é melhor ir vivendo como Jesus quer. Ai, eu sou feliz. Vou para os cultos, me alegro, choro, crendo sempre naquilo que Deus pode fazer por mim, pela minha casa, pela minha família. Minha família quase toda serve a Jesus. Eu tenho 2 irmãs minhas mais velhas, que uma afastada e outra nunca foi. E 2 sobrinhos, o Jonathan e o Lucas, e uma sobrinha, Maria Clara, e o meu filho, né? E a minha nora agora junto. E a gente tá orando por esse povo, são só esses. Dalva, Gessina, Michael, Clara, Maria Clara, que é minha sobrinha, Clara, que é minha nora. 5. Aí vem Jonathan e Lucas. 7 pessoas afastadas dos caminhos do Senhor. Dalva, Gessina, Michael, Clara, Maria Clara, Lucas e Joninha. Aí tem 3 cunhados que não servem a Jesus. 3. O Zé, o Seripe. E o Jango, que é o nome dele assim, Jango. Então, no caso, nós estamos com 10. Nós estamos orando, o resto tudo serve a Jesus. Nós estamos orando, pedindo ao Senhor Jesus que o Senhor venha salvar todos eles. Ontem mesmo foi o dia que eu chorei e pedi para Jesus salvar minhas irmãs, porque nesse mundo a gente pode viver de qualquer jeito, mas não pode esquecer que um dia a gente vai ter um acerto de conta. E partir com Jesus é melhor, servindo a Ele. Escolha uma religião que você goste, que você se identifique, que você ame, porque lá no céu não vai entrar placa de igreja. Você viu agora acontecendo sobre Israel, a cidade do grande Deus, que eu sou apaixonada por conhecer essa cidade. Israel, Coreia e China, eu tenho vontade de conhecer esses 3 países. Aliás, se eu tivesse dinheiro, acho que eu conhecia o mundo todo. Mas quando eu vejo essas histórias da Bíblia, se eu fico emocionada, eu choro, sabe? Assim, eu fico meditando. Onde tudo começou, onde tudo vai terminar. Mas é muito lindo. Você viu agora, né, sobre o Israel, a quantidade de pessoas, praticamente o mundo quase todo está falando dentro de Israel. É assim que vai ser quando Jesus voltar, o povo escolhido de Deus, nos 4 cantos da terra, nas igrejas que tem aí. Que serve a Deus de verdade, verdadeiramente, com amor, entendeu? Que não abrem mão do céu por nada, que levam a vida em santidade com Deus. Essas pessoas, eita glória, vai subir com Jesus. Ou no arrebatamento, quando Jesus vem arrebatar a igreja, ou a senha, que cada dia um de nós temos uma senha. Chama a Lindalva. Ai, Jesus, eu não quero ir não. Venha. Deixei. Depois que Deus dá a ordem, acabou essa história. E é assim, meus amores, a nossa vida, né? Alegre, feliz com Jesus, sempre.
sempre, 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 o nosso modelo para todos nós é Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro modelo para nós, como cristãos. Porque se nós olhar para A e para B, todos nós somos falhos. Porque todo dia nós estamos aqui numa caminhada e seguindo rumo à cidade do grande Deus, a morada do Altíssimo. Eita glória! Te amo, Jesus. Luta nunca vai deixar de faltar. Com o marido, com o filho, com a esposa, todos os lados. O mais importante é a gente permanecer firme e fiel. Mas não fique triste, não fique chorando, não fique se culpando, porque isso não faz bem, isso não vem de Deus, porque Deus ele conhece cada um de nós. E se ame, se valorize, cuide dos seus filhos, porque deles sim você vai prestar conta do Senhor. É herança do grande Deus, eles. Herança do Senhor Jesus, eles. E deles não prestar conta diante do Papai do Céu, nossos filhos. Oi, meu amor. Boa tarde. Vai atender um cliente. Minha porta fica assim, direção, tá? De eu ver tudo. Então é assim, meus amores. Fique em paz com você mesmo, lute todos os dias. Dizer que você vai ser fácil, não, eu estarei mentindo. Mas você consegue, porque eu consegui. Você também vai conseguir. Levante dessa cama. Tira a bunda desse sofá. Tira a bunda de cima da cama, meu amor. Se periquite toda. Se arrume. E vá à luta, minha filha, porque se você dá uma de mole, ó, perigo. Que nem diz o povo, né? Tá tão ditado. Em dá de mole, a gente cai. É perigoso. Mas, ó, e vai em frente. Trabalho que aparecer, desde que seja um trabalho honesto, vá trabalhar, vai enfrentar a vida, porque a vida ela nunca foi fácil. Bote um minimalismo aí na sua vida. Minha filha, lhe garanto que você é próspera. Mas bote um minimalismo na vida, nas suas finanças. Só não pode botar o minimalismo na nossa fé diante do Senhor, na nossa religião, né? Deixar de ir pros cultos e ficar só trabalhando. Cada caso é um caso, né, gente? Existem pessoas que precisam trabalhar de noite porque não tem o trabalho durante o dia, né? Mas o minimalismo, meu amor, bote. Até na alimentação, porque nós só comendo, né? Mas pouco nós estamos, ó, com uma bolinha. Eu mesmo tenho esse problema. Se eu almoçar, jantar, merendar, dependendo da comida que eu como, menina, se vocês verem as fotos minhas, gente do céu. Eu era barrigudinha. Todo mundo achava que eu tava grávida. Gordinha, barrigudinha. Hoje não, hoje já me controlo mais. Que nem agora, ó, praticamente é 11h15. Eu comi aqui minha panqueca que eu fiz, né? Ainda não tomei nem água, nem quis tomar café. Comi só mesmo uma panquequinha. Aí quando for mais ou menos lá para 1h, eu vou esquentar minha comida, que já tá ali quente. Ali tá na geladeira já, né? Que é a minha macarronadazinha que eu fiz com carne moída. Que eu ponho junto com água para ferver tudo junto, né? Tão gostosinho. Ontem eu comi, hoje eu comi. Amanhã eu quero ver, eu vou ver o que é que eu vou fazer. Tô caçando, estudando o que é que eu vou fazer aqui. Minhas marmitas já acabou. Então é assim, meus amores. Bote minimalismo na alimentação, bote minimalismo nas compras. Compre sim, mas aquilo que é necessário para sua vida no momento. Eu, gente do céu, eu vim me erguer, meu Deus, quando eu parei para pensar, meu Deus, o homem foi embora, o que vai ser da minha vida? Que ele era o provedor da casa. Gente, eu não passei fome por causa do meu mercadinho, que Deus me deu para trabalhar. Eu comecei, ele era bem pequenininho, hoje eu comentei, depois que eu aumentei, eu fiz aqui a casa e o ponto, né? Sempre eu pensava de aumentar, né? Inclusive, quando foi para fazer, ele disse que não era para fazer, foi uma briga danada, porque ele disse que a mulher é homem, parece que nunca pensa assim que nem a gente, né? A mente é só Jesus na causa. Eles que não tinham dinheiro, aquela coisa. Eu digo, não, vamos fazer sim. Porque tem pessoas que eles só gostam de fazer as coisas quando ele tem dinheiro. E muitas vezes a gente vai levando. Eu conheci uma mulher
que ela fez assim, ela fez a casa dela. Ela pagou o pedreiro para levantar um tal de uma coisa. Ele pegou do outro lado. E assim terminou a casinha dela. E é assim, gente, quando a gente não tem dinheiro, a gente tem que faz uma coisa, depois faz outra, quando você vai ver se já terminou. Porque dinheiro mesmo ninguém tem, pra falar a verdade, né? Aliás, perdão, volta atrás. Tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas assim, a pessoa que ganha pouco, ganha só salário, gente. Se ele não fazer essa economia dele, ele fica sem dinheiro. E é assim, meus amores, mas não é fácil não a vida. Nunca é fácil. Não pense que a vida é fácil, que a vida não é fácil. Mas vale a pena nós lutar todos os dias, vale a pena nós lutar, amanhecer o dia, ver o declarado do dia, o fôlego de vida que Deus dá para nós de graça, força, fé, foco e vamos atrás, meu amor. E você vence com a ajuda do Senhor Jesus. Compre, compre. O minimalismo não impede de você de comprar, mas tem um pouco assim, ver se realmente naquele momento que você está passando, de aflição, de aperto, uma separação, se é realmente obrigado você comprar as coisas que você está querendo comprar. Se é só o seu desejo mesmo, ou se é a vontade. Se você está precisando, aliás. Porque precisar é uma coisa e desejo é totalmente diferente. Um exemplo. Olha só aqui. Eu tava sem joguinho. Era meu desejo, mas o meu desejo também eu tava precisando. Porque no momento eu tinha só essas aqui. Duas. Pode fazer comida com elas, não é pecado. Dava, Deus, mas eu segurei bastante tempo, gente. Não foi assim também não, viu? Só essas duas que eu tenho pra colher. Eu tinha uma pretinha, agora que eu lembro. Você se chama Nilonar, não sei qual é o nome, umas pretinhas, não tem? Tinha daquelas também. Mas aí, a pretinha, ela já tava, tipo assim, tufadinha. Não sei como foi no fogo, ela pegou assim, ficou tufada. Ela já tava feinha, né? Não muito feia, né? Ainda deu. Mas é pegar assim um caldo, entendeu? Aí eu fui analisar, eu digo, não, preciso comprar. Eu fui e comprei, tá aqui, ó. Lindas. Amo. Da cor da minha garrafa de café vermelha. Amo. E assim, é diferente de desejo para necessidade. Por quê? Porque eu estava precisando, né? Disso daqui na minha cozinha. E aqui eu tô com todos os equipamentos. Espátulazinha. Olha, gente, que coisa mais linda, gente. Não foi, gente? Vou tentar fazer um ovo com isso aqui. Então é assim, você tem que ver no momento. Se realmente é desejo, só aquele desejo, impulso que vem, que vai depois que você compra, você se arrepende. Ou se realmente você está precisando. São dois pontos diferentes. No caso, eu estava com desejo de comprar e precisando. Mas eu comprei no momento certo. Não comprei logo, passou um bocado. Só que nessa casa, meu esposo vai fazer 4 anos. Foi assim que eu mudei pra cá, ele morreu. E eu vim comprar esse ano. Esse aqui pra mim. Acho que foi o mês de... o mês eu não lembro, gente. Abril, maio, junho, por aí assim. Não lembro mais. Mas esse mês, esse ano. Vai fazer um ano que vem. E é assim. Então, pare e pense realmente se você está precisando dessas coisas. Para você não comprar nada que você vai se arrepender depois, gente. Então, beijo, amores. Fazer que nem a amiga minha. Fica todos com Deus. Coraçãozinho. Olha, gente, tá vendo? Sempre passa aqui, tá tudo limpo aqui em casa. Mas como tá chuvoso, aí elas ficam assim. Mas que Deus venha abençoar cada um de vocês neste dia de hoje tão maravilhoso. Paz, amor, harmonia, esperança, fé,
foco, determinação. E que Deus vai abençoar cada um de vocês, tá? Então, coraçãozinho, porque todos nós precisamos de amor. É todos nós. Ai, gente, o amor é tão lindo, né? Ah, eu creio, sim. Eu tenho essa fé, essa esperança no Senhor Jesus, que Deus vai me preparar um esposo que me ame, que me respeite, sabe? Que me valorize. É tão gostoso eu ser abraçadinha, agarradinho. Aquele carinho, aquele amor. É muito bom. Aquela coisa melosa. Tem gente que não gosta, né? Não. Meu esposo, não sei se é porque ele nunca me deu trabalho nessa parte, né? Assim, de mulherengo, né? Mas ele era um homem, assim, muito meloso comigo. Se eu estava na pia, ele me abraçava, me cheirava. Acordava ele me cheirando. Quantas vezes. Eu sinto saudade, sabia? Tem hora assim que vem lembrança dele. Uma vez uma pessoa disse assim pra mim, ó, gente, eu vou terminar o vídeo e nem consigo, eu vou pra mesma história, eu vou dando continuidade. Uma vez uma pessoa disse pra mim, ah, mulher, se fosse a senhora lembrava só das coisas ruins que ele fez com a senhora. Eu falei, não, mulher, eu lembro mais das coisas boas do que das coisas ruins. Teve muitas coisas boas no início do nosso casamento. Ele, olha, eu acordava de manhã me abraçando, me cheirando. Se eu tava na pia, se eu tava lavando roupa. Aí é tão gostoso a gente se sentir amada. Não pense, meu amor, que isso não vai voltar, viu? Vá, tenha fé que Deus está no controle. O amor é lindo, gente. O amor vem do Senhor Jesus. O amor de Deus, ó, na cruz, por mim e por você. O amor é real, o amor existe. Às vezes a gente está buscando em coisas que não é pra gente, né? Muitas das vezes, né? Peça a direção de Deus que Deus lhe mostre. Uma, duas, me lembrei da irmã, que agora a gente tem que orar. Se Deus confirmar, só 3. Que ela falou, aí eu falei para ela soltar agora a passagem da Bíblia. Eu até falei o nome do profeta, que estava pisando as uvas. Gente, deu um branco aqui agora, acredita? Ele estava pisando as uvas e Deus deu para ele 3 sinais. Gente, não estou lembrando, acredita? E assim somos nós, irmãs, que agora nós temos que, depois que Deus confirma 3, tem que orar mais para Deus confirmar, e agora 6 vezes. Eu não aguento ela dizendo isso para mim. Irmã, nós temos que orar agora 6 vezes, irmã. Ora não, a confirmação de Deus agora não é mais 3, não, é 6, que do jeito como está andando. Que o esposo dela também abandonou ela, e a criança, né? Criança que a gente fala assim que já é um rapazinho, né? Que filho a gente nunca chama de nossos meninos, né? Meu filho mesmo, digo minha criança, a mulher. Irmã, essa criança tem quantos anos? Eu falei assim, mulher, minha criança, acho que minha criança tá, eu acho que é 25 anos. Não, eu digo, aí eu falei pra eles, é tanta coisa assim, eu digo, me chama meu filho, tá com quantos anos? Mãe, eu tô com 28 anos. Falei, vala, meu Deus, eu dizendo pra todo mundo que meu filho tava com 25 anos. Mãe, eu digo, jurar que meu filho tinha 25 anos. Mãe, tô com 28. Mãe, digo, o Senhor é forte. Então é assim, nossos filhos não vai ser nascer nossos bebezinhos, nossas crianças, né? Que a gente ama nossos filhos, é lindo, gente. Mas o amor existe, amor com os filhos, amor com o marido, amor com a mãe, amor com o pai. É tão gostoso, né? De se sentir amada, abraçada ali, ou de verdade, gente, porque falsidade não é de Deus. Vai ter que ser de verdade, porque a Bíblia diz que ficará, essa passagem, daí já é outra passagem. A Bíblia diz, se diz, nosso pastor deu uma palavra na igreja, faz já isso, ele falou a respeito da dupla personalidade, e Deus não se agrada. Nós temos que ser uma só, porque a mentira não vem de Deus. Quem mente, a Bíblia diz, é filho do diabo, e o pai dele é o capirobe. É a Bíblia que diz. E a gente que está inventando a palavra de Deus, então tem que ser verdadeiro. Se ama, ama de verdade. Se perdoa, perdoa de verdade. Agora, se já não dá de você conviver com aquela pessoa, e aí você tem que orar a Deus. Senhor, eu perdoei, eu não tenho raiva, não tenho ódio, mas tira isso do meu coração. Que tem pessoas que eu conheço, pessoas que têm essa natureza. Já falou pra mim, que diz que perdoa tudo, mas não... Já, graças a Deus, não tem essas coisas assim comigo. Graças a Deus, assim. Claro, não vou dizer que a gente não fica triste, né? Dependendo de cada situação, de cada área, né, gente? É complicado, né? Bem delicado essa parte. Então, cada cal aí tem que pedir pro Papai do Céu, pro Jesus ir tirando as coisas e não ser verdadeiro, porque 2 personalidades lá no céu não vai entrar. E se o crente tiver essa personalidade, Deus não se agrada. E assim, mas o amor é tão gostoso, né? Tão maravilhoso.
Muito gostoso, de verdade, aquele amor, aquele cuidado, aquele carinho. É bom demais. Bom, 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 bom demais. Nunca vamos deixar de crer por causa das circunstâncias da vida, por causa das nossas vendavais, por causa do altos e baixos, que o amor não existe, existe sim. E verdade, eu nunca vou deixar de crer. Nunca. Só Deus pode tirar isso da minha mente. Eu creio que Deus não tira, sabe por quê? Porque Deus é amor. E o amor existe sim. Às vezes nós estamos batendo em portas erradas, mas o amor existe. Ore, fazer que nem minha amiga agora falou. Ore, mais, dobre. Se Deus mostrou 3 vezes, Senhor, eu quero mais 3. Senhor, da tua vontade. Mais 3. Aí eu até brinquei com ela, falei assim, irmã, mais uma coisa eu posso dizer para a senhora. Por mais que Deus abençoe tudo, mas ninguém tem escape de nada. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele tá aí para roubar a nossa paz. Às vezes a senhora vigia, mas ele não vigiou. Eu vigiei, mas meu esposo não vigiou. Que nem ela sempre falou para mim que ela foi casada, Deus falou, ela confirmou o casamento. Foi abençoado por Deus, foi. Foi, que nem eu falei para ela. Deus aprovou? Aprovou. Mas numa fraqueza ele caiu. E ninguém tem escape dessa fraqueza. A gente tem que lutar para que não caia. E ainda que caia, se levante quanto é tempo. Porque senão, meu Deus, quando o Jeová vem com ataca, é grande, ó. Meu Deus. Quando Deus vem para resolver a causa de um crente, ele vem para 4 coisas. Ou ele vem para dar vida, ou ele vem para tirar a vida, ou ele vem para salvar, ou ele vem para libertar. Salvar, libertar. Salvar, libertar. É que só Deus tem poder para essas coisas, né, gente? A hora que ele dá ordem lá para os anjos do Senhor, ele que manda em tudo, né? Não adianta nós querer entender muita coisa, querer entender as coisas de Deus que não dá para entender. Os mistérios de Deus é loucura, a Bíblia diz, para quem não entende. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, irmão, eu não acredito, irmã, que Deus faz isso. Eu digo, irmão, eu também não entendi não, né? Mas o meu sobrinho está com 11 anos, a promessa, essa palavra que eu recebi, ele estava na barriga da mãe dele, um pastor de Santarém, mulher de Deus, o teu Deus vai fazer um grande reboliço. Meu Deus, quando Deus fala de reboliço. Ah, mas eu saí de lá intrigada, eu saí de lá braba, sabe assim, por causa dessa palavra. Arrependida de ter ido para a oração, que a gente nunca quer receber nada de ruim, né? A gente só quer receber, vou te dar uma casa, vou te dar isso, teu comércio vai prosperar, não sei o que tem mais lá. Ah, mas porque foi assim, eu não tinha muito costume, né? Ah, mas quando eu saí de lá, e a minha irmã, mulher, fica em paz. Se foi de Deus, se foi realmente Deus que falou na boca daquele homem, vai acontecer, minha irmã. Que tem outra amiga minha do Maranhão, ela chama irmã. Mas se não for, mulher, fique em paz. Não vai acontecer. Olha, se passou. Eu esqueci. Pode ser um bocado de dia, anos, meses lembrando. Aí depois as coisas foram se encaixando. Ele para dentro do garimpo. Aí foi começando assim, mudar as coisas. Concluindo que ele foi. É que nem a irmã falou pra mim, irmã, isso aqui, ó, coração e pensamento, só ele conhece. A Bíblia diz que ele, ó, a irmã diz que ele estraçalha o nosso coração. A irmã falou, eu falei, com amor de sorrir. Irmã, Deus estraçalha nosso coração, que foi ele que fez nós, ele que sabe o que tem dentro do nosso coração. Meu Deus, é forte. Concluindo que ele começou a ir, gostar, e não voltou mais, amados. É só aprontar. A família toda sabia que ele estava aprontando nada, não era só não, eu que não sabia nem meu filho. Aí depois que ele saiu dentro de casa, aí veio à tona tudo. Quase um morro. Meu Deus, não gosto de lembrar. Morro. Mas ainda bem que quem não me deixou foi Jesus. Aí depois disso que ele saiu dentro de casa, eu louvo a Deus que Deus conheceu a minha nora, meu filho, né, conheceu minha nora. Graças a Deus, uma das coisas que eu sempre sou grata ao Senhor Jesus. Ele conheceu minha nora.
começou a namorar, se juntou e ela foi, tipo assim, ela foi, assim, uma ajudadora nesse momento, assim, pra ele, assim, uma companheira, uma mulher, assim, eu creio que foi de Deus, a vida da minha nora com meu filho. Porque o meu filho bebia dia e noite, gente. Acredita? E eu não podia dizer nada. Porque se eu dissesse, ele vinha, jorrava em cima de mim, sabe? Brigando. Mas eu louvo a Deus, sou muito grata ao Senhor por ela. Ela já mudou muito. Hoje eu sempre disse pra ela, olha, meu filho tem chamada de Deus, viu? Eu vou dizer pra ela ficava assim me olhando. E eu oro direto por ele, viu? Eu falava pra ela. Se tu for empecilho, o que foi empecilho? O que que eu não sei? Jesus vai tirar. Ela ficou me olhando o dia que eu falei isso. Ela ficou assim me olhando. Porque o meu filho tem promessa de Deus. Eu recebi a promessa quando ele tinha 7 anos de idade. Porque quando meu filho estava na igreja, gente, era a bênção do Senhor. Quando eu me lembro. Mas o Senhor, eita glória! Ele, o Deus de Israel, um dia chorando ali naquela casa. E quando eu falei assim pra ele pediu a chave e eu veio aqui pra dentro. Eu nunca tinha visto ele bêbado, ele tinha passado a noite na festa. Ou na festa, dormindo mais a namorada. É que ele veio pra casa. Não dormiu aqui. Aí ele só pediu a chave, eu dei pra ele, falei pra ele que a comida tava pronta. Aí eu olhei assim pra ele, eu chorei. Ele saiu no caso, né? Veio pra cá, né? Mas não briguei. Aí eu fiquei ali no mercadinho, chorando. Chorei. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra. Gente, os céus é testemunha, como naquele grande dia. Eu nunca tinha lido essa passagem da Bíblia. Não são todas, né? Mas tem muitas mulheres que é bem dedicadas assim na palavra. Eu sou um pouco falha, assim, não vou mentir, né? Mas eu leio minha Bíblia, mas não é muito. Agora, com tudo que passou assim, eu já não gravo mais assim. Antes eu ainda poderia gravar, dizer, por exemplo, assim, livro tal. Hoje não, eu lembro, sim, que tá na Bíblia, mas eu não consigo mais lembrar, assim, pra me dizer onde é o livro, entendeu? Mas eu leio, sim. Aí eu pedi para Deus que Deus me desse um sinal, né, uma palavra, alguma coisa. Aí Deus me deu o livro de Ageu, que é a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Gente, eu quase morro de chorar, abraçado com a Bíblia. Chorei. Sabe assim, eu não chorei, eu chorei um choro assim de alegria. Deus, olha assim, ó, esse período que eu passei na minha vida, nunca fui preciso, não, eu vou lá na irmã tal que a irmã vai falar comigo. Eu vou lá na fulano que a fulano, não, gente. Esse meu período que Deus, o Deus de Israel, me provou a minha fé, a minha casa. Então, hora que eu fico pensando assim, será que Jesus provou eu assim para ver se a minha fé estava nele ou estava no marido? Então, hora que eu penso, entendeu? E Deus me deu essa palavra. Do meu casamento, foi na Bíblia. Quase 30 dias. A hora que eu abri a Bíblia, olha que eu não botava nada marcado nela. A hora que eu abri, eu fiquei brava com Jesus, não vou mentir. Não lançava, mas eu ficava assim. Em pensamento, conversando com ele. Eu falei, Jesus, eu não quero. Porque as pessoas sempre dizem que aquilo que a gente fala, o adversário das nossas almas, ele ouve, né? Então eu ficava com aquilo na mente. Eu ficava assim, meu Deus, eu não acredito, Jesus, tu vai tirar o meu marido de mim. Sempre olhava aquela mulher de mão beijada, assim, aquela mulher que não. Aí eu dizia pra Jesus, ela nunca chorou, ela nunca jejuou. Aí eu falava desse jeito, ela nunca jejuou, ela nunca chorou, ela nunca fez nada, Senhor. Eu não acredito, Jesus. Eu sou tua serva, Senhor. Sou falha, tenho defeito e muito, Jesus. Mas tu conhece o meu deitar e meu levantar, Jesus. Dizia. Essa era a minha palavra com Jesus. Mas eu nunca entendia que Jesus ia tirar ele de mim. Eu só vim entender já lá atrás. Eu vim entender hoje. Deus já estava me preparando que Deus ia recolher ele. E eu achando que Deus ia tirar ele e ia vir pedir o divórcio para casar com a mulher. Eu fiquei com raiva, vou mentir. Eu digo, Senhor, quando eu pensar, eu digo, Jesus, me perdoa, é tanta coisa, eu não estou entendendo mais nada. Eu dizia para Jesus, Senhor, me perdoa. Jesus é tão bom. Ele é bom. Maravilhoso. Lindo. Poderoso. Ele sim é bom, gente. E ele não deixa nós desamparada. A dor vem, machuca, dói, penetra até a divisão da nossa alma, eu acho.
Mas Jesus, a Bíblia diz que ele faz a ferida, ele mesmo tampa. Eita glória. E é assim, meus amores, a vida da gente. Mas não desiste não, minha querida. Lute, meu querido. Vá avante, prossiga. Não deixe que as tristezas, as coisas vêm deixar você de cabeça baixa. Levante sempre. Eu, quando eu vou levantar da minha cama, a digo logo assim, ô Jesus, quando eu tô orando também, me ajuda. Gente, pra mim, Deus tem sido tudo. Então, eu não tenho outra coisa. Até mesmo aqui na minha searia, quando o negócio tá assim, eu já vou pro joelho, choro mesmo, choro e lamento e falo, Jesus, eu não tenho outro, não. Meu marido é o Senhor Jesus, meu esposo é o Senhor Jesus, o Senhor é a mãe da minha alma, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é tudo pra mim, Jesus, não tem outro, Jesus. Nem a aposentadoria, Jesus não é desse jeito, minha oração com Jesus, gente. Jesus, eu não tenho outra pessoa, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, porque sem meu Jesus eu não sou ninguém, não. Essa é a minha oração para Jesus, gente. Eu choro mesmo. Em vez de chorar para os outros, eu choro na presença do meu rei. Choro mesmo, lamento mesmo e falo para ele, ó Senhor. Ô Senhor, me ajuda. Depende tanto de ti, Senhor. E é assim, meus amores. Jesus é tudo na nossa vida. Ele nunca vai deixar de ser nada. Só que muitas vezes a gente só deixa para a gente recorrer a Deus quando a gente está com o vez tudo desabando. Eu sempre digo para o Senhor, nunca fui assim, graças a Deus. Nunca deixei de orar, nunca deixei, até hoje eu oro ainda pela família do meu esposo, para que Jesus venha salvar todos eles, né? Eu nunca fui aquela pessoa assim, descansada de oração, porque infelizmente existe pessoas que servem a Jesus, mas ele só deixa para orar quando tá morrendo. Quando já saiu de dentro de casa. Não, a gente tem que orar quando tudo tá bem, a gente tem que orar também quando tudo tá mal. Sabe, entendeu? Tem que ter oração, gente. Sem oração a gente não vai, a gente não chega a lugar nenhum. Porque se olhar não merece nada. Tem que orar e ter fé e ir atrás do emprego também. Porque ficar só orando e não ir atrás do emprego, não botar um currículo, também não é assim não, né? Cada casa é um caso. E eu assim, gente, eu tenho que dizer que eu amo Jesus. Sem Jesus eu não sou nada, sou apaixonada por Jesus. A minha conversa é sempre falar do amor de Jesus, não tem outra conversa. E Deus tem sido tudo para mim, que se não fosse Jesus, não sei o que seria de mim neste lugar. Mas eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito, pelos clientes que Ele tem mandado. Eu amo os meus clientes, oro por eles, peço para que Jesus salve, liberte todos eles. E assim, muito grata, Senhor, por tudo. E se eu não for rica nessa terra, os céus me aguardam. Essa é a minha maior riqueza. Meu Jesus. O céu me aguarda, eu tô lutando para ir para lá, gente, porque eu creio que vai ser lindo quando eu chegar no céu. Meu Deus, eita. Eu falo para essa irmã, quando eu chegar no céu, eu vou abraçar Jesus. Eu vou perguntar, Jesus, por que tanto sofrimento? Ai, gente, a gente que serve a Jesus, tem hora que parece que tem um coisinha a mais na mente, né? Porque eu, meu Deus, quando chegar no céu lá vai ser tão lindo, né? Lindo, 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 lindo. Lindo céu. Eita glória. Beijo, meus amores. Fica todos com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês vão esse vídeo. Ficou todos com Deus. Tchau.